Olá, sou o professor Marcelo Ladeira, lotado no Departamento de Ciência da Computação. Sou um dos gestores do Acordo de Cooperação Técnica e de Intercâmbio entre a UNB e a Universidade de Tsukuba, Japão. Esse Acordo de Cooperação Técnica e Intercâmbio vige até novembro de 2024. Se você está pensando em complementar sua formação acadêmica em uma instituição de ponta, que tal ir para Tsukuba? Para lhe facilitar encontrar o caminho das pedras da UNB até Tsukuba, esse vídeo está estruturado da seguinte forma. O professor Klaus Aranha apresentará a Universidade de Tsukuba e as oportunidades de pesquisa e intercâmbio. A seguir, serão apresentados relatos de ex-alunos da UNB que já estão em Tsukuba. A trajetória do Yuri, do intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras, passando por aluno de pesquisa, mestre e, atualmente, doutorando em Ciência da Computação. A experiência da Isabela, doutoranda em Engenharia Florestal, e do Vitor, mestrando em Design. Esses são casos de sucesso de ex-alunos da UNB que já estão em Tsukuba. As dificuldades e as expectativas de quem submeteu um projeto e está aguardando resultado serão abordadas pelo Felipe. Olá pessoal, meu nome é Klaus Aranha e sou professor de computação na Universidade de Tsukuba, no Japão. Eu tenho uma parceria desde 2014 com o professor Marcelo Ladeira e nós já orientamos em conjuntos muitos alunos da UNB em projetos muito legais, como análise de terremotos, computação evolutiva, inteligência artificial e até mesmo design de jogos. Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre o que é a Universidade de Tsukuba e como você pode vir aqui estudar com a gente. O que é a Universidade de Tsukuba? A Universidade de Tsukuba é uma das maiores universidades do Japão, com 20 mil alunos e 7 mil professores e funcionários. A nossa universidade é um centro de excelência em pesquisa dentro do Japão. Entre os professores, já tivemos 3 prêmios Nobel. E entre nossos alunos encontram-se pessoas de destaque, como Mats, o inventor da linguagem Ruby. No nosso departamento de computação, temos grupos muito fortes de computação de alto desempenho, de robótica, de bioinformática e de inteligência artificial. Uma das pesquisas mais bacanas que temos no nosso departamento de computação é a de um professor que trabalha com origami computacional. Aqui, o computador produz formatos de origami automaticamente para satisfazer vários objetivos, que podem ser usados tanto de materiais de construção altamente configuráveis, como também como arte. Outra pesquisa bacana que temos por aqui envolve as interfaces humano-computador. Temos um galpão para o estudo de realidade aumentada e trabalhos com robôs emotivos que jogam lobisomem e máfia. Além disso, nosso departamento também tem uma presença forte na indústria. Uma pesquisa de opinião entre empresas japonesas de tecnologia listou a Universidade de Tsukuba como a universidade que forma os melhores profissionais de computação dentro do país. É legal também falar da cidade de Tsukuba. A cidade de Tsukuba fica perto de Tóquio, a 1 hora de trem. Ela é conhecida no Japão como Cidade da Ciência. Ou seja, ela foi uma cidade semi-planejada pelo governo japonês para concentrar mais de 50 institutos de pesquisa, incluindo aí o laboratório da JAXA, Agência Aeroespacial do Japão, laboratórios de ciências de materiais, de física de partículas, entre outros. Assim, a nossa cidade é um enorme campus, com muitas pessoas aqui envolvidas, direta ou indiretamente, com ensino e pesquisa. Finalmente, eu queria falar um pouquinho da história da Universidade de Tsukuba. Um dos fundadores da nossa universidade foi o Jigoro Kano. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar dele, pois o Jigoro Kano é o pai do judô. Mas não apenas isso. Ele também foi o pioneiro, no Japão, de estabelecer programas de intercâmbio, trazendo atletas e alunos para estreitar os laços de amizade entre o Japão e outros países.
E com essa história, a Universidade de Tsukuba é hoje uma das universidades do Japão que mais aposta na internacionalização. A nossa universidade tem mais de 200 parcerias internacionais, incluindo o acordo com a UNB, que nos traz a esse vídeo de hoje. Seria muito legal trazer você, que está assistindo esse vídeo, para vir estudar e pesquisar conosco aqui em Tsukuba. E como você pode fazer isso? Existem várias maneiras de você vir estudar no Japão. Talvez você já tenha ouvido falar da Bolsa do Ministério da Educação japonês, o MEXT. A Bolsa do MEXT permite que você venha para a graduação ou pós-graduação com tudo pago. Normalmente, a Bolsa do MEXT é obtida via um processo de seleção do consulado aí no Brasil. Mas, quando duas universidades têm um acordo, é possível também obter a Bolsa do MEXT por recomendação direta da universidade. Mas como você consegue essa recomendação? Se você nunca falou com uma professora daqui, como é que ela iria te recomendar? Aí que entra os programas de intercâmbio. Com um programa de intercâmbio, você pode passar de 6 meses a 1 ano aqui na universidade. O programa de intercâmbio pode incluir aulas ou se focar totalmente na pesquisa, e pode ser tanto de graduação quanto de pós-graduação. O programa de intercâmbio é uma ótima oportunidade para você vir para cá, fazer um trabalho junto com alguém da universidade e usar esse trabalho como base para se inscrever em bolsa por recomendação da universidade. Esse é o caminho das pedras. Para você saber um pouco mais sobre como morar e viver em Tsukuba, vamos ouvir as experiências de alguns alunos da UNB que já estiveram em Tsukuba e estão se preparando para vir para cá. E depois disso vai ser a sua vez de vir aqui estudar com a gente. Olá pessoal, eu sou Yuri Lavinas e eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência do Ciência e Fronteiras até o doutorado. Eu sou ex-aluno da Universidade de Brasília, onde eu formei como bacharel em Ciências da Computação, e hoje eu sou doutorando aqui na Universidade de Tsukuba, no Japão. Então aqui é o outline da minha apresentação. Vou falar um pouquinho da minha vida como aluno do curso de computação, pré-Ciência e Fronteiras, a minha ida ao Japão pelo Ciência e Fronteiras, a primeira vez, o retorno a Brasília, o que mudou na minha vida nesse intervalo, a minha experiência de mestrado e doutorado já na segunda vez aqui em Tsukuba e o impacto da pesquisa na minha vida como um todo. Seguindo, vamos lá. Como era a minha vida no pré-Ciências Sem Fronteiras? Eu era desinteressado no curso como um todo, e um dos motivos, acho que o principal motivo, é que eu queria só formar e virar servidor público, né? Eu acho que esse é o sonho de muito brasiliense, dinheiro, estabilidade, é muito difícil de competir com isso quando você analisa, né? Só que isso não me motivava, isso me desinteressava, eu não tinha muita paciência para estudar ou para enfrentar dificuldade, porque afinal o que importava bastante era o currículo, desculpa, era o diploma e a prova para entrar no órgão público, né? Então o meu desempenho nas disciplinas, o quanto que eu aprendi ali não era tão importante e isso me desmotivava. O que gerou um baixo desempenho, que gerou desmotivação, que gerou baixo desempenho, e aí você viu, né? A coisa começou a ficar complicada. Dado que o importante era o diploma, eu pensei muito forte em trocar de curso. Por que eu não vou para um outro curso que talvez eu consiga fazer de uma forma mais rápida, ou talvez que eu consiga ter um desempenho melhor, sem muito gasto? Porque afinal o que importa é o diploma, né? Eu posso, por exemplo, fazer um outro curso e depois voltar para a computação no órgão público. Bom, ainda bem que eu não fiz isso, porque eu acho que não seria uma ideia muito legal e acabou que, por causa da computação, hoje eu tenho muitas oportunidades legais e, por exemplo, eu pude vir pelo Ciência Sem Fronteiras porque eu não mudei de curso. Bom, o Ciência Sem Fronteiras foi em 2014, né, segundo semestre de 2014 até o primeiro de 2015. Já um pouquinho antes disso, eu comecei a conversar com o Marcelo e com o Klaus, quando a gente montou o grupo de pesquisa, né, que está ativo até hoje, muito forte, porque eu queria começar o meu trabalho de conclusão de curso antes do Ciência Sem Fronteiras. Eu queria ter um trabalho legal, que eu pudesse começar antes do Ciência Sem Fronteiras, desenvolver ele à distância, né, enriquecendo o trabalho, e aí formar com esse TCC que seria muito mais interessante, pelo menos é o que eu achava, porque eu teria um trabalho maior, né? Um ano só de TCC, apesar de parecer muito, acho que não dá para desenvolver tão legal, né? Pelo menos era o que eu pensava. Falei, então se eu desenvolver com Ciência Sem Fronteiras vai ficar muito mais legal. E que bom que eu tomei essa decisão, né? E aí o Marcelo e o Klaus abraçaram a causa e apoiaram bastante, tanto nessa ideia quanto na orientação, por exemplo, do Marcelo à distância, que muitos professores não se interessavam, falavam, vai para Ciência Sem Fronteiras, depois você volta e aí a gente fala alguma coisa.
E, por exemplo, o Klaus, quando falou, se não der o Ciência e Fronteiras, a gente tenta o mestrado depois por outra forma, sabe? A gente tenta alguma coisa, a gente traz você pra cá. Isso eu acho muito legal, né? Os dois não me conheciam muito, mas eles assim abraçaram a minha causa, a minha ideia. Porque essa ideia de não ir para Ciência e Fronteiras foi porque eles mudaram o requisito do Enem, que antes era opcional para obrigatório, e ainda não tinha. Então, na primeira vez que eu tentei, eu fui recusado por isso, depois eu consegui vir. Porque aí eu fiz o Enem e aí passei a ter os requisitos, né? Então eu vim para Tsukuba pelo Ciência e Fronteiras. Foi lá em setembro de 2014. Eu vim como aluno de intercâmbio, e o aluno de intercâmbio, o principal ponto para mim, né, era pesquisa. A gente pode fazer algumas aulas. Eu fiz aula de japonês e eu me focava mais em pesquisa. E isso me trouxe muita motivação. Acho que ao contrário de fazer um curso de graduação que você fica aprendendo bastante coisa que já foi desenvolvida, né? Eu passei a fazer a pesquisa, você faz algo que não foi feito. Isso me motivava muito mais, sabe? Eu não me dava muito, eu não gostava muito de, faz de novo o método de sorte. Aí no semestre seguinte, agora vamos estudar o método de sorte do ponto de vista teórico. Agora vamos usar o método de sorte do ponto de vista de desempenho, de programação, dessa linguagem. Então, eu tinha muitos colegas que gostavam muito disso, mas eu achava meio. Pô, todo mundo já fez o Mesh Sort, com certeza na biblioteca que eu vou usar, se eu precisar usar o Mesh Sort já está super bem implementado. E a pesquisa me trazia isso, né? Eu podia usar as ferramentas que eu aprendia no curso, por exemplo, se eu quisesse usar o Mesh Sort, podia, mas fazer algo novo me motivava muito. O desafio era muito legal, isso foi muito bom. Eu não sabia que eu era. O desafio do desconhecido me atraía tanto, né? E isso foi muito bom, porque começou na esfera pequena, com o meu projeto em computação evolutiva, e aí foi crescendo para computação, para um lado, para outro canto, para um projeto de um colega, um projeto de um amigo, e para o que era feito na computação no meu departamento aí na UNB, e aí para o mundo todo, né? E eu me passei mais ver como cientista. Acho que algo que me travava muito era me ver como programador. Eu acho que é legal ser programador. Eu gosto de programar bastante, mas eu acho que só ser programador não era muito para mim. E aí a ciência trouxe isso, né? Eu tenho que, por exemplo, ler artigo, escrever artigo, eu tenho que orientar e programar também. Então era mais completo, eu achava legal. E aí eu voltei do Ciência Sem Fronteiras, né, do Tsukuba para Brasília em agosto de 2015. E aí o que aconteceu? Eu já estava querendo, eu já tinha interesse no mestrado, na vida acadêmica, eu já tinha certeza que eu queria fazer mestrado em Tsukuba, de novo, então. Minha ideia era formar e voltar para Tsukuba. Mas eu tinha muita influência da época ruim, né? O meu currículo não era bom, o meu IRA não era bom, a minha concentração era baixa, eu tinha dificuldade de aprender bastante. Eu sentava na cadeira, por exemplo, uma manhã toda, e eu tinha dificuldade de ler um livro que eu precisava ler 2, 3 capítulos para uma prova. E eu passava praticamente 2, 3 horas para ler, talvez, 2, 3 páginas de um capítulo. Mas pelo menos eu tava vendo evolução, pelo menos agora eu tinha interesse. E eu sabendo que era só uma questão de. Tudo bem, eu gasto uma manhã pra ler 3 páginas, eu vou precisar de várias manhãs, mas eu vou chegar lá. Então minhas notas começaram a aumentar substancialmente, o meu IRA começou a aumentar substancialmente, e aí eu tentei a primeira vez pra Tsukuba. Eu acho que por causa desses fatores da época ruim, né? Principalmente por causa acho que do currículo, eu não consegui a primeira vez. Mas aí eu pensei bastante, era mestrado em Tsukuba, o que importava era Tsukuba, era o mestrado. Claro que os dois eram o sonho, né? Mas aí, ok, não consegui em Tsukuba, então bora pra frente. Faz o mestrado em Brasília, porque aí dá pra ter um novo começo, né? Eu posso agora, vou ter o currículo do mestrado. Isso foi muito legal, porque aí um professor me convidou para trabalhar com ele quando ele viu que eu tinha interesse em fazer o mestrado em Brasília. E isso foi ótimo pra mim, acho que foi a primeira vitória, assim, de tantos. Não a primeira vitória, né? Mas foi uma vitória pra mim. Consegui chamar a atenção ao ponto de ser convidado por um professor também. Acabou que esse projeto não foi muito pra frente, porque eu tentei uma segunda vez em Tsukuba e aí eu consegui. E aí foi quando começou a pós-graduação, mas como ela tá agora, via Bolsa Next, do Ministério de Educação do Japão, por recomendação, dado que eu já conheci o Klaus e a gente já estava trabalhando há muito tempo. Eu fiz o mestrado, né, 2 anos, e aí o doutorado aqui. Eu tô no segundo ano, né, que a gente tá em 2021 e termina lá no início de 2023, se tudo der certo. Mas aí eu passei, por exemplo, a ter notas excelentes aqui, né? O GPA, que é tipo IRA do Japão, ele ficou máximo. E aí tem, eu acho, dois motivos. O primeiro é que eu comecei a estudar bem, estudar melhor, comecei a aprender mais rápido. E um outro é que o curso de graduação da UNB eu acho que era muito forte. Então, muitas matérias que eu vi no mestrado eu já tinha visto parcialmente, ou se não inteiramente, em Brasília.
Então eu precisava praticamente só complementar um pouco do conhecimento ou o que aumentar um pouco o conhecimento e focar nas disciplinas, né? Algumas matérias eu nunca tinha visto, por exemplo, aqui eu tive aula de rede neural que em Brasília eu nunca tinha tido. Mas aí foi mais fácil, porque eu já sabia, eu já tinha as ferramentas, né, aprendidas como nessa graduação em Brasília, ferramenta de estudo, né, ferramenta de pesquisa. Então o que eu não aprendia na aula eu procurava em outra mídia, né, ou em outros livros, artigos ou canais relacionados à disciplina, né, no YouTube ou na internet. Isso tudo indica, eu passei a ter uma postura mais profissional, né, eu passei a ser bastante dedicado. E isso refletiu também na minha vida, né? Hoje eu tenho mais publicações e colaborações, não só com o Brasil, né, com o grupo do Marcelo, esse grupo que a gente fundou pelo Ciência Sem Fronteiras, mas também com o pessoal na Inglaterra, o pessoal aí na Escócia, e com a indústria também, né? Eu tenho um projeto com a Sony, bom, a parte de pesquisa da Sony, o laboratório de pesquisa da Sony, mas ainda assim a indústria. Então o impacto da pesquisa para mim, em uma frase assim simples, eu saí de um aluno desinteressado para um pesquisador interessado. E foi tudo por causa da pesquisa, tudo por causa do apoio dos professores, porque eu tentei descobrir como é que era a pesquisa na minha vida. Lá no Ciência Sem Fronteiras, e isso impactou muito hoje no que eu sou. Eu gosto muito de quem eu sou hoje, né? Naquela época, pré-2014, eu não. Por não ser um bom aluno, eu não gostava muito do que estava acontecendo na minha vida. Então, pra mim, eu recomendo pra todo mundo, que eu acho que foi super transformador, com impacto positivo demais na minha vida. Fazer pesquisa, vir pra Tsukubo, trabalhar com Klaus, trabalhar com Ladeira, pra mim assim, é garantia de sucesso. Tanto pessoal quanto profissional, isso eu acho que vale a pena ressaltar. Bom, se vocês quiserem mais saber um pouquinho sobre mim, vocês podem mandar um e-mail ou entrar no Twitter, eu sou bastante ativo nos dois. Tem meu site também, com informações mais completas. Você pode tanto acessar pelo link que eu coloquei aqui ou escanear o QR Code à direita. Olá, eu me chamo Felipe e eu estou fazendo atualmente o 9º semestre do curso de Engenharia de Computação na UNB. Eu também faço parte do grupo de pesquisa entre Brasil e Tsukuba a respeito de inteligência artificial, organizado pelo professor Marcelo Ladeira. E, bom, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, até agora nesse grupo e sobre a parte do intercâmbio. Basicamente eu conheci esse grupo de pesquisa por meio da matéria de linguagem de programação no meu 4º semestre. O professor Marcelo Ladeira apresentou, né, esse grupo de pesquisa pra gente, eu me senti interessado. Eu me senti interessado basicamente por 3 motivos. O primeiro é que eu tinha vontade já de seguir alguma coisa, experimentar alguma coisa na carreira acadêmica aí, de pesquisa, né, pegar um pouquinho de experiência. O segundo motivo é que eu sempre tive interesse na parte de inteligência artificial. E o terceiro motivo é porque eu vi esse grupo como uma oportunidade aí de estudar fora, mais especificamente no Japão, que é um lugar onde eu sempre tive muito interesse de estudar. Agora, como é que funciona esse grupo, né? Esse grupo aí de pesquisa entre Brasil e Tsukuba. Para funcionar, basicamente, a gente tem reuniões ali toda sexta-feira às 7 da manhã. É um horário bem cedo e bem difícil de ficar com energia, mas é o que funciona, porque entre Brasil e Tsukuba a gente tem 12 horas de diferença, né? E então 7 da manhã aqui é 7 horas da noite lá. E por conta disso, é o horário aí que melhor encaixa para todo mundo. Dos membros do grupo aí nós temos alunos de graduação, de mestrado, doutorado. Da parte de professores aí, a gente tem o professor Ladeira na parte do Brasil, o professor do Brasil, e nós temos o professor Klaus Aranha como professor do Japão, lá de Tsukuba mesmo. Além do Klaus, assim, lá de Tsukuba, a gente tem o Yuri, que está fazendo atualmente o doutorado lá, e ele é basicamente o meu mentor nesse grupo. Nesse grupo a gente tem um sistema de mentores, né, onde os membros mais velhos aí são mentores dos mais novos. No caso, o Yuri é meu mentor. Aí ele é responsável por me ajudar, me dar uma força, me guiar, me orientar, me falar para onde é que eu devo ir com a minha pesquisa e me direcionar no geral. E por outro lado, para compensar, né, para não ficar de graça essa ajuda que eu recebo, eu ajudo ele tendo um tema de pesquisa bem alinhado com o dele. Ou seja, meu tema é bem próximo do dele, meio que uma ramificação do tema dele, para poder ajudar ele caso ele precise de qualquer suporte ali de mais uma pessoa.
E bom, como é que foi aí minha jornada aí nesse grupo de pesquisa, né? Basicamente, no meu primeiro semestre eu escolhi ali meu tema, que foi otimização multiobjetivo, né? Bem próximo do Yuri, que é isso também. E eu passei meu primeiro semestre estudando e aprendendo esse conteúdo novo. No meu segundo e terceiro semestres, eu passei eles meio que me especializando ali. Foi quando a pesquisa começou a tomar mais a minha cara. Que eu comecei a entrar ali na parte de otimização multiobjetivo com restrições, como lidar com soluções inviáveis, esse tipo de coisa. E aí, foi no meu quarto semestre que eu comecei um PIBIC, mais ou menos nesse mesmo tema, e também consegui publicar um artigo, que foi uma experiência bem legal e bem diferente. Eu não esperava realmente algo tão alcançar algo assim durante a graduação, então eu confesso. Mas foi realmente bem legal. E por último, aí no meu quinto semestre, que é o semestre que eu estou agora, estou há 2 anos e meio aí nesse grupo, foi nesse segundo semestre estou terminando meu primeiro PIBIC, já me inscrevi para um segundo, e um ponto principal aí desse semestre é que eu me inscrevi para o intercâmbio com a Universidade de Tsukuba. Como é que funcionou isso, né? A minha ideia é fazer esse intercâmbio com a Tsukuba, né? Onde eu vou passar apenas um semestre lá. Eu vou acho que em outubro, volto em fevereiro ou em março, não lembro ao certo. E a ideia é que eu vou fazer o intercâmbio, volto e concluo meu curso aqui na UNB mesmo. Nesse meio tempo pode haver um aproveitamento de matérias, né, se tiver matérias em comum ali. Mas como é que funciona aí esse intercâmbio? Esse processo de inscrição, né? Primeiramente a gente tem uma etapa ali de inscrição no site de Tsukuba, onde você se cadastra lá, abre a cada semestre. Aí lá você vai fornecer suas informações principais, né, seu endereço, seu nome, seus dados, informação da UNB, documentos como histórico escolar, declaração de vínculo da universidade, esse tipo de coisa. E como alguns documentos na UNB não são emitidos em português, foi necessário, por exemplo, eu tive que traduzir alguns. Aí eu enviava a tradução em inglês e o documento original para Tsukuba. Fora isso, essa aí é a parte da inscrição, né, do site. Depois a gente tem uma segunda etapa aí onde a gente vai enviar por carta alguns documentos. Alguns documentos como uma foto 3x4, acho que umas informações do saldo bancário e mais algumas outras coisas. Eu não gostei muito dessa parte porque o preço é um pouco salgado de enviar documentos para o Japão, mas é o que tem, né? E bom, aí entra as principais complicações do intercâmbio. O primeiro é que o custo de vida lá no Japão é bem mais elevado que aqui, né? E se sustentar lá é uma tarefa bem mais complexa, né? Não é só viajar para lá, tem que sobreviver, tem que comer, tem que morar em algum lugar. E para isso, durante a inscrição de Tsukuba, a gente pode se inscrever ali para tentar conseguir a bolsa da JASO, que bom, é uma bolsa excelente ali que vai cobrir moradia, alimentação, universidade. Basicamente é o suficiente para você sobreviver lá na faculdade, lá na Tsukuba. E bom, é uma bolsa muito boa, acho que se não me engano são 40 mil ienes por mês. E como é uma bolsa muito boa, é lógico que ela vem acompanhada de uma coisa ruim que é a concorrência, né? Muito concorrida aí no mundo inteiro. Basicamente tem um certo número de vagas de bolsas aí liberadas por semestre, a gente tem que concorrer para ela. E bom, eu estou nesse exato momento, nessa exata etapa aí agora. Eu espero conseguir mesmo, estou torcendo aí para dar tudo certo. Mas ainda tem muita incerteza no meio, né? E assim, ainda falando de incerteza, tem um outro ponto que atrapalha também o intercâmbio, que é, bom, a situação atual do mundo, né? A pandemia. E porque, bom, parece que a pandemia está deixando as coisas muito incertas, né? Não tenho tanta certeza que vai rolar o intercâmbio nesse semestre já. Isso está realmente meio incerto. Eu espero que aconteça, mas parece que estão impedindo voos para o Japão de alguns lugares, né? Desde o começo do ano, e não sabe se vai liberar até chegar a data da liberação da aprovada do intercâmbio, né? Eles estão até falando pra gente, recomendando pra gente não comprar as passagens, né? Já assumindo que você vai conseguir, não, então é melhor esperar um pouco. Mas, apesar de tudo isso, eu estou esperançoso ainda, que a gente pode dar certo. E mesmo se não der, é só uma tentativa só, né? Tem muitas tentativas que você pode tentar novamente, pode cada semestre tentar de novo ir para lá, tem depois mestrado, doutorado, pós-doutorado.
E por aí vai, tem muitas oportunidades. E, bom, uma coisa que eu tenho certeza é que eu quero muito pro Japão e essa é uma oportunidade que eu não quero perder. Mas é isso que eu tinha para falar. Obrigado aí por tudo e tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou de Brasília e agora eu sou uma estudante do 2º ano do Programa de Ciências do Meio Ambiente aqui na Universidade de Tsukuba. E por que eu vim para cá? Quando eu estava na minha graduação, lá para 2014 mais ou menos, nós tínhamos o programa Ciências Sem Fronteiras no Brasil e eu queria muito fazer intercâmbio e aproveitar essa oportunidade. Naquela época, o meu professor orientador lá no Brasil me sugeriu a Universidade de Tsukuba, porque ele já conhecia outros professores aqui, então eu achei que seria uma boa oportunidade vir para cá estudar e também conhecer outra cultura. Eu vim para cá, fiquei 1 ano e me apaixonei. Eu gostei muito daqui, eu fiquei muito feliz e fiz vários amigos. Uma das coisas que eu mais gostei aqui na Universidade de Tsukuba é que existem vários estudantes de vários países no mundo. E isso foi uma oportunidade incrível para mim, porque eu podia conhecer pessoas de vários países diferentes, da Ásia, da África, da Europa, pessoas que eu nunca encontraria se eu tivesse continuado em Brasília, por exemplo. Eu podia conversar com elas e entender mais sobre a cultura de tantos lugares diferentes. Depois disso, eu me formei e eu queria voltar. E foi isso que eu fiz, eu voltei pra cá, eu consegui a bolsa do governo japonês, que eles dão todo ano, chama Monbuka Gakusho, ou o MEXT, e vim pra cá como estudante de pesquisa e depois consegui continuar para estudar no programa de mestrado. E já se passaram 2 anos do meu programa de mestrado e depois eu continuei e estendi a minha bolsa para estudar no programa de doutorado, que é o que eu estou fazendo agora. A vida aqui em Tsukuba é muito boa para mim e é uma cidade tranquila, então nós temos muitos parques e áreas verdes que eu gosto de passear, eu gosto de sair ao ar livre, fazer piqueniques, ficar relaxando, tranquila, andando muito de bicicleta também, que é bem comum aqui. E antes da pandemia, eu também conseguia passar alguns finais de semana em Tóquio, porque tem um trem que conecta aqui a Tóquio em menos de 1 hora. E lá, como é uma cidade bem grande, eu podia fazer outras atividades de cidade grande lá também. Bom, isso é um pouquinho da minha vida aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Olá, meu nome é Vitor, estou cursando agora o mestrado em Design Emocional aqui na Universidade de Tsukuba e assim como a Isabela, eu também sou da Universidade de Brasília. Me formei aí em Engenharia Mecânica e eu vou trazer aqui uns comentários para vocês acerca da universidade e da cidade onde eu estou vivendo agora. Assim como a UNB, a Universidade de Tsukuba também contém várias faculdades no mesmo campus, o que faz dessa uma universidade bastante interdisciplinar. Consequentemente, a universidade é um pouco mais longa e maior do que muitas outras universidades aqui no Japão. Se eu não me engano, a Universidade de Tsukuba é simplesmente uma das maiores que tem no Japão. Apesar disso, aqui dentro você consegue se locomover numa boa, andando ou de bicicleta, o que faz assim ser de fácil acesso para todos os estudantes. A Universidade de Tsukuba também tem os melhores cursos de japonês, então seja qual for sua modalidade de intercâmbio aqui, você consegue pegar as aulas de japonês e elas são muito boas. Uma coisa que me interessou bastante aqui na Universidade de Tsukuba é que, por exemplo, eu estou fazendo mestrado na área de design emocional, o que une a área de artes e design com muitos outros cursos, como engenharia, psicologia e por aí vai. Então ter esse tipo de interdisciplinariedade para mim é bastante interessante. Além disso, o que eu posso comentar é que a Universidade de Tsukuba ela dá um bom suporte aos estudantes internacionais, então caso você precise de um dormitório, aqui tem algumas opções de preços bem mais acessíveis, a um preço um pouco mais carinho, mas que tem uma ótima qualidade. Então, acho que isso é um ponto a se considerar também sobre a Universidade de Tsukuba. Agora, falando um pouco da cidade de Tsukuba, ela se assemelha um pouco a Brasília em vários quesitos. Por exemplo, ela também é uma cidade planejada e, além disso, é uma cidade plana. Então, assim como Brasília, você não tem muita dificuldade em se locomover de bicicleta, por aí e tudo mais. Apesar disso, todos os lugares assim que são bastante importantes, eles acabam ficando um pouco distantes, sendo muito mais acessível quando você tem um carro. No entanto, não deixa de ser impossível de se locomover por aqui. O transporte público aqui em Tsukuba, ele é acessível até certo ponto,
Você tem um ônibus que circula pela própria universidade, que te leva até o centro da cidade, e de lá você consegue pegar outros ônibus, pegar trens e por aí vai. Outro ponto que torna Tsukuba uma cidade bastante atrativa é que aqui o custo de vida aqui é um tanto mais barato que Tóquio, porém é uma cidade muito perto de Tóquio. Então, caso você precise passar por Tóquio para resolver alguma coisa, para viajar, passear, aqui não deixa de ser muito perto de Tóquio e acaba sendo bem barato você passear por ali de vez em quando. Então, para algumas pessoas que gostam mais de cidades que são mais quietas e que com menos movimentação de pessoas, eu diria que a Universidade de Tsukuba ela é bastante indicada. E para quem gosta de cidades grandes, aqui também acaba sendo uma boa opção, porque você consegue ter uma moradia barata, mas ainda assim tem um fácil acesso à cidade de Tóquio. E aí, tem mesmo interesse em complementar a sua formação acadêmica na Universidade de Tsukuba? Se tem, então pense seriamente em melhorar o seu inglês. Aprender um pouco de japonês pode facilitar a sua adaptação no Japão. O importante mesmo é, desde já, se envolver em algum projeto de pesquisa e ter boas publicações. Melhor ainda, se essas publicações forem em conjunto com professores da Universidade de Tsukuba. Se você é aluno do SIC, a porta de entrada pode ser participar do LARA, Laboratório de Raciocínio Automatizado do Departamento de Ciência da Computação. Temos reuniões, uma vez por semana, às 7 horas da manhã, com o professor Klaus Aranha e nossos alunos que estão desenvolvendo projetos de pesquisa em temas de computação evolutiva e otimização multiobjetivo. Essa não é a única porta de entrada, mas é uma que está aberta.